Olha, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, precisamos lembrar e relembrar sempre que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para mulheres e meninas. Aqui elas são caçadas, é uma verdadeira caçada dentro de casa e nas ruas. E não são somente as estatísticas que mostram isso, o nosso próprio cotidiano sanguinário. E são muitos tipos de violência. É a violência física, sexual, laboral, moral, doméstica. E a menina, quanto mais vulnerável, mais susceptível à violência. Vejam o caso recente da menina Vitória. Vitória Regina de Souza, uma adolescente de 17 anos, raptada e brutalmente morta. Isso foi no município de Cajamar, que fica na região metropolitana de São Paulo, onde ela residia. Mas vejam as condições laborais dessa menina. Ela trabalhava à noite e precisava retornar para casa de madrugada sozinha. Um percurso longo, tendo que passar por várias paradas de ônibus desertas e ainda andar quase 1 quilômetro a pé no mato. Então vejam as condições laborais dessa adolescente. E o que é que diz a lei? Obviamente, antes de entrarmos no caso policial propriamente dito, é preciso considerarmos as condições que essa menina vivia e trabalhava, assim como outras tantas adolescentes pelo país afora. Condições arriscadas, perigosas, insalubres. A lei proíbe o trabalho noturno, repito, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem o trabalho noturno para adolescentes. Mas, infelizmente, Vitória precisava trabalhar e trabalhava, mas um trabalho perigoso e arriscado. E aí é preciso considerarmos o seguinte: antes dela ser raptada e brutalmente morta, um caso de grande repercussão, um caso que comoveu o país inteiro e é um caso entre muitos que acontecem cotidianamente neste país, em todos os seus rincões e lugares. Mas vejam, pode uma adolescente de 17 anos trabalhar longe de casa à noite e retornar sozinha de madrugada? Não. Então, antes do rapto e da morte brutal dessa menina, precisamos entender que ela foi vítima de 2 tipos de violência. Primeiro, a exploração do trabalho infantil, porque o shopping jamais poderia admitir essa menina, o shopping onde ela atuava, jamais poderia admiti-la para um trabalho noturno sem dar qualquer condição segura de retorno dessa adolescente para casa. E depois, ela foi vítima também do abandono de incapaz, porque a família não poderia permitir que ela trabalhasse tão longe de casa à noite e retornasse sozinha de madrugada. Então ela foi vítima desses 2 tipos de violência antes do crime fatal contra a sua vida. Nós não queremos aqui criminalizar nem a empresa, nem a família, porque a gente entende que muitas famílias precisam colocar os filhos, meninos e meninas, para trabalhar logo cedo, exatamente porque são necessitados, são famílias necessitadas, vulneráveis, que passam problemas financeiros. Esses adolescentes, meninos e meninas, precisam ajudar o pai, precisam ajudar a mãe, não tem outro jeito. Mas olha, há uma lei vigente que precisa ser respeitada. Nós não podemos desrespeitar a lei que obriga não apenas a família, mas a sociedade como um todo e todos os segmentos sociais a garantir a proteção das nossas crianças e adolescentes. Se o trabalho é necessário, se não tem outro jeito, é preciso garantir que esse trabalho seja seguro, que haja condições laborais seguras em todos os sentidos para os adolescentes. O trabalho adolescente é possível? Sim, a partir dos 16 anos, sim. Mas vejam, é preciso dar condições seguras para que esse trabalho seja exercido. E repito mais uma vez, o trabalho noturno é proibido. O trabalho noturno é proibido para menores de 18 anos. Ele não pode existir.
Então nós, como sociedade, que temos visto diariamente as nossas meninas serem vítimas de todos os tipos de violência, e repito, as mais vulneráveis são as mais susceptíveis a essa violência toda, nós precisamos discutir isso. Não apenas a questão criminal em si. Obviamente esse caso precisa ser muito bem investigado, os responsáveis exemplarmente punidos, mas precisamos também considerarmos as nossas falhas no trato familiar e laboral com esses adolescentes. Porque a lei determina isso. Nós não podemos desrespeitar a lei, nós não podemos, mesmo a título da necessidade financeira, da necessidade dentro de casa, botar esses adolescentes e permitir que esses adolescentes sejam sujeitos a qualquer tipo de trabalho. Trabalho forçado, noturno, mal remunerado. Não podemos aceitar isso. É preciso discutirmos. Antes de criminalizar, antes de endemoniar, é preciso discutir para que, de fato, possamos respeitar a lei, né? E aí entra o papel do Conselho Tutelar, das promotorias de justiça voltadas à infância e juventude, entra o próprio judiciário, a polícia também entra nessa questão, quer dizer, todos os segmentos sociais, inclusive o empresarial, as famílias principalmente, todos, a escola, não é? Então, nós precisamos considerar e discutir tudo isso para garantirmos maior proteção às nossas crianças e adolescentes no momento em que elas são tão caçadas e tão brutalmente agredidas e mortas nas ruas e dentro de casa. Então, vamos refletir sobre esse caso de Vitória, que não é um caso sozinho, único e isolado. É um caso, infelizmente, comum, e eles se repetem por aí. Há fatos que sequer a gente toma conhecimento, mas há outros que repercutem pela brutalidade e por ocorrerem em cidades com maior visibilidade, como São Paulo. Então, as nossas instituições, e não apenas as que eu já falei, mas as instituições de assistência social, as prefeituras, os órgãos de assistência social do Estado e federal, todos nós precisamos comunicar e, obviamente, elaborar uma rede forte e segura de proteção dessas crianças e adolescentes, porque muitas vezes um trabalho que parece seguro não é o suficiente e sujeita essas meninas especialmente a riscos de violência e, infelizmente, de morte.